Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para os irmãos, se estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, que curte o vídeo e me segue aí, porque liberando a função live do TikTok, eu vou começar a fazer live e vocês vão pregar a palavra de Deus junto comigo. Vocês estão me ajudando a espalhar o evangelho, amém? A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje o título do vídeo é os 5 erros, os maiores erros, na minha opinião, na pregação. Então, vamos direto ao assunto, né? O primeiro erro, na minha opinião, é heresias. Resumidamente, heresia é o que não está na Bíblia. Temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque hoje em dia, muitas pessoas estão moldando a palavra de Deus conforme a sua imagem e semelhança, com aquilo que habita no seu malvado e perverso coração. Mas quando você vê, você procura e não está na Bíblia. Então eu já disse aqui antes em outros vídeos meus, o servo de Deus tem que falar sempre capítulo e versículo. Segundo erro, jogar indireta aos outros. O que mais tem hoje em dia é isso. A pessoa às vezes não concorda com alguma coisa, aí em cima do público fica jogando piadinha, jogando indireta e ainda usando a palavra de Deus para fazer esse papel vergonhoso. Que isso envergonha o nome de Deus, envergonha o nome dos crentes e da igreja. Terceiro erro, interpretação equivocada da palavra de Deus. É o que mais acontece. A interpretação da Bíblia, nós temos sempre que pedir sabedoria a Deus, porque às vezes as pessoas interpretam a Bíblia equivocada. Lê a palavra de Deus uma vez e acha que já é mestre, já é doutor da lei, que já é mestre da lei. Às vezes a gente, para poder entender um versículo, a gente tem que ler o capítulo inteiro, várias vezes. Então temos que tomar cuidado com isso. É sempre bom, eu sempre recomendo aos irmãos estudar, ver algum estudo bíblico baseado na palavra de Deus, porque isso ajuda muito mesmo. Eu sempre gravo estudos bíblicos. Se você quiser assistir, só clicar na playlist para quem está no YouTube. Está escrito playlist Estudo da Palavra. Para quem está no TikTok, né, para quem vê os vídeos pelo TikTok, é só clicar na bio que você vai ser redirecionado para o YouTube. Aí vai na playlist Estudo da Palavra. Tem muitos estudos aí que não foi eu que fiz não, viu? Não foi eu que fiz não. A palavra de Deus, na minha própria Bíblia, que é Estudo Pentecostal, revista Almeida Corrigida. São pessoas que são especialistas nessa área, tá? Então você pode ter confiança que não tem nenhuma heresia. Quarto erro. Doutrina de homens como doutrina de Deus. Isso daí é complicado. É complicado. Eu já dei um estudo aqui sobre a apostasia, acho que nos últimos tempos, não me lembro mais ou menos. Mas se você for ver esse vídeo, o ser humano hoje, ele quer fazer algo que não é da parte de Deus. Se ele quer fazer algo que não é da parte de Deus, não é todo mundo isso, tá? Depois vamos falar, Pedro está falando que não existe mais homem de Deus. Não estou generalizando, mas tem muita sim apostasia, tem muita falsa doutrina, conceitos mundanos, que tem gente que prega hoje em dia e fala que está na palavra de Deus e não está nada. Então, para fazer aquilo que a Bíblia não aceita, o que eles fazem? Cria conceitos, cria doutrinas humanas e fala que é bíblico, quando na verdade não é nada. E o último erro, na minha opinião, é a falsa profecia. Por exemplo, saber de alguma fofoca e falar que Deus falou para ele. Isso daí é o que mais, esse daí é complicado. Esse daí, eu vou te falar. O que quer dizer isso? Tem gente que fica mordendo o biscoito pela beirada, já ouviu falar nesse ditado? Que aproxima dos seus amigos para saber da sua vida, para saber da sua intimidade. Depois tem a cara de pau de subir em cima do púlpito e falar, assim diz o Senhor. Aí ele fala como se fosse Deus, mas na verdade não é Deus. É só uma fofoquinha que ele ouviu. Então toma cuidado. Por isso que eu falo que hoje o crente que não tem leitura bíblica é enganado muito fácil, cara. Você tem que ler a Bíblia.
É sua obrigação como servo de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é conceito de homem, não. O que o seu irmão pensa ou deixa de pensar de Deus não importa. O que importa é a palavra de Deus, o que está escrito nela. Então, irmãos, eu já gravei um vídeo aqui sobre as falsas doutrinas. Falsa doutrina não, falso profeta. Vai lá assistir, porque é muito engano. Amém? Então, na minha opinião, esses são os 5 erros mais comuns na pregação. Então, você vê que no começo, na verdade não é nem no começo, tem muito crente velho de igreja que, em vez de pregar, por exemplo, na igreja tem um título lá do evento, Salmo 91. Então, o que você espera desse pregador? Que ele pregue o Salmo 91. Mas em vez de pregar o Salmo 91, ele lê o Salmo 91, aí ele começa a dar exemplo da vida do outro, começa a falar que acha o que ele deixa de achar. Complicado, irmão. Tem que ficar dentro da palavra, você não pode sair da palavra, não. Por isso que eu falo, às vezes isso é falta de conhecimento, é falta de estudo. Você tem que entender uma coisa, Deus, ele não vai te dar palavras do céu que vai entrar na sua cabeça, não. Você tem que se qualificar para isso. Deus, ele vai te capacitar naquilo que você tem. Ele vai usar aquilo que você tem para te capacitar. Agora tem gente que quer que Deus usa ele na pregação, mas o cara não lê a Bíblia, aí fica complicado. Como é que você quer que Deus te use se você não lê a Bíblia? Então é essa coisa, né? Eu falei aqui sobre esse erro aqui, sobre essa falsa profecia, e também sobre o negócio de jogar em direta. Estou ouvindo isso há muito tempo. Há muito tempo eu vejo isso. Esse negócio de ficar jogando piadinha em cima do púlpito. Entenda uma coisa. Se você tem alguma coisa para falar com o seu irmão, vira macho e chama ele no canto e conversa com ele. Sabe por quê? Porque esse púlpito não é lugar de lavar roupa suja. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Então tem muita gente que tem essa dificuldade de largar as picuinhas da carne, largar a meninice, aí fica pregando lá, jogando piadinha pro outro irmão, ferindo o outro irmão, ainda usando a Bíblia para isso, cara. Isso é lamentável. Lamentável isso. Se tem alguma coisa com o irmão, chama ele no canto e conversa com ele, que você vai resolver conversando de boa. Não precisa fazer esse papel ridículo. Então é isso, na minha opinião, são os erros que mais acontecem. Se você chegou até aqui, que a paz do Senhor seja com todos vós, amém?